Olá, prontos? Preparados? Então, sem rodeios, me acompanhe na leitura do livro de Romanos, no capítulo 9 e no versículo 8, onde o apóstolo Paulo fez a seguinte afirmação: isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. A pergunta que se levanta é: se os filhos da carne não são filhos de Deus, eles são filhos exatamente de quem? Bom, Jesus nos dá a resposta através do Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 44. Disse-lhe Jesus: vós pertenceis ao vosso pai, que é o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio. Bom, logo podemos entender que isto é apenas uma metáfora. Por quê? A nossa paternidade, o meu pai aqui da terra, ele não foi um assassino, acredito que o seu também não. Então quem é este diabo que foi assassino desde o princípio? A resposta se encontra no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 38. Disse-lhe Jesus: eu faço o que tenho visto com o meu pai, e vocês fazem exatamente o que tenho ouvido acerca do vosso pai. Preste atenção neste mistério. Preste atenção nessa revelação. Jesus fazia exatamente aquilo que ele estava vendo através do pai dele, mas que os seres humanos estavam fazendo exatamente aquilo que eles estavam ouvindo. Ouvindo de quem? Ouvindo da lei. Tudo que a lei ordenava, exatamente os filhos da carne obedeciam. A lei tinha autoridade, a lei era o pai deles, a lei governava eles. E a lei ordenava desde o princípio que os pecadores deveriam ser assassinados. Sim, a lei foi assassina desde o princípio. A lei é o diabo de Deus. Sim, meu amigo, isto te escandaliza? Veja o que consta no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 29. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era gerado segundo o Espírito, disse Paulo. E assim é também agora. Durante todo o percurso das Escrituras, os filhos da carne perseguiam os filhos do Espírito, exatamente através da lei de Moisés. Através da lei de Moisés, eles estavam assassinando todos os filhos do Espírito. Pois a lei era exatamente Satanás, meu amigo. Sim, quer que eu prove? É claro que eu vou provar, é exatamente por isso que eu estou fazendo este vídeo, para te ajudar a se aproximar um pouco mais da realidade espiritual de Cristo. Veja por você mesmo que consta no livro de 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7. Disse Paulo: com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. O ministério que trouxe a morte foi a lei de Moisés. A lei de Moisés introduziu exatamente os assassinatos sobre a face da terra, porque os pecadores, através da lei, deveriam morrer. Prova disso aqui no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 5, diz: assim sendo, Moisés na lei nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Foi através da lei que exatamente o ministério da morte entrou no mundo. Você consegue compreender que este homicida é exatamente a lei de Moisés que teve matando durante todos os séculos? Por isso, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 45, diz: não penseis que eu vos acusarei diante do Pai, disse Jesus. Quem vos acusa é Moisés, é a lei, que é o diabo de Deus. A lei, repito mais uma vez, é o diabo de Deus. É a lei que nos acusa. É a lei que condena. É através da lei que a morte entrou no mundo, que é Satanás. Veja o que consta no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. Então, ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, porque foi expulso o acusador de nossos irmãos, o qual diante do nosso Pai, sim, diante do nosso Deus, os acusava de dia e de noite. Quem acusava de dia e de noite era a lei de Moisés, que foi removida exatamente através de Cristo, pois através de Cristo foi implantado a graça. A lei de Moisés foi anulada através da graça de Cristo. Foi expulso, sim, o acusador de nossos irmãos, a lei de Moisés, que é o Satanás do livro de Apocalipse, que é o mesmo Satanás que estava no Éden. Que é Moisés, que é a lei, que é o diabo de Deus, meu querido amigo. Veja por você mesmo o que consta no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 23. Para seu espanto e para sua admiração. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Repito, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 23. Disse-lhe Jesus:
Para trás de mim, Satanás. Jesus fez essa afirmação a Pedro. Então virou-se Jesus e disse para Pedro: para trás de mim, Satanás. E agora veja, que mistério fantástico. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18, disse-lhe Jesus: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sim, a igreja foi edificada sobre a lei de Moisés, sobre o ministério da morte. Por isso que a igreja que você hoje vê é exatamente a igreja de Satanás. A igreja do diabo, a igreja de acusação, que afirma que Deus irá condenar os pecadores no juízo final. O que você tem frequentado é a sinagoga de Satanás. Pois a igreja, repito, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Foi edificada sobre Pedro. E disse Jesus que Pedro era exatamente Satanás. Para trás de mim, Satanás. Isto que você chama de igreja é sinagoga de Satanás. Pois a lei está de pé até os dias de hoje. Aonde está a graça? Que graça é esta? Que continua condenando os pecadores? Oh, meu querido amigo. Para encerrar, livro de Apocalipse, capítulo 18, versículo 20. Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque Deus julgou a vossa causa contra ela. Contra quem? Contra Israel no ano 70? Não, meu amigo, veja. Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos 29, 34 e 37. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Por quê? Por que Jesus fez esta afirmação? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Porque estes eram seguidores da lei, eram filhos do diabo. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, porque é exatamente na sinagoga de Satanás, sim, nas igrejas, que ali se obedece à lei de Moisés. E a lei de Moisés manda que os pecadores devem morrer, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Matavam os profetas. Através do quê? Através da lei. Eles se utilizavam da lei. Sim, que dava carta branca para eles matarem qualquer um que contrariasse a lei. A lei é o diabo de Deus, meu querido amigo. Sim, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Sim, o diabo. Sim, ele veio matar os pecadores. Ele veio roubar o direito de filhos de Deus, que você seja exatamente filho de Deus através da graça, porque pela lei todo mundo é maldito. E ele veio destruir a esperança de você ser exatamente quem você é em Cristo Jesus. Está dado o recado, meu querido amigo. Fique esperto, pois o diabo de Deus é exatamente aquilo em quem você tem confiado dentro das igrejas.